você reduz a extensão característica de caminhos, graus de separação daquela sociedade para um. O que são os graus de separação? Nós vamos falar nisso daqui a pouco, né? É o número de intermediações que uma mensagem passa para chegar de um emissor a um receptor qualquer. Então, isso dá o tamanho do mundo, não em termos geográfico-populacionais, dá o tamanho do mundo em termos sociais. Quanto mais conectada uma sociedade, menor socialmente é esse número. Bom, mas isso nós vamos falar depois, que já é o tema do nosso mini curso. Mas o que é importante é ver como é que Jane Jacobs, se ela dá um pouco continuidade a essa especulação tocquevilleana sobre a capacidade dos seres humanos de gerar ordem a partir da sua interação e de gerar desenvolvimento, seja lá o que isso for. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas tem a ver com essa coisa que ela disse, que é a efervescência, a vida da sociedade, a vida. Está vivo aquilo, então alguma coisa está acontecendo ali. Esse um pouco eu estou contando para vocês o meu caminho, e a única maneira que eu posso contar para vocês é o meu caminho, não posso contar o de vocês, que eu não conheço, né, de grande parte. Então estou contando o meu caminho, como é que eu fui chegando a esses temas. E ao contar o meu caminho, eu estou contando também o caminho de muita gente, né? Porque foi mais ou menos assim. Duas figuras interessantes estão lá, John Dewey e Hannah Arendt. Como é que esses caras entraram aí nesse repertório? Eu contei Tocqueville e Jacobs, né? Como é que elas chegaram à rede social, ao conceito de capital social, a partir da observação da dinâmica social. Dewey e Arendt foram pessoas importantíssimas, porque eles perceberam que isso que nós chamamos de capital social, embora nunca tivessem usado esse conceito, essa capacidade das pessoas de se organizar, se conectando umas às outras, era o fundamento da democracia. A Hannah Arendt, inclusive, tem uma frase que é lapidar e fantástica, num livro dela de 58, chamado A Condição Humana, em que ela diz: a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Ela estava examinando a democracia grega. Ela disse: a cooperação, que é um pouco, né, sobre isso que nós estamos falando aqui, a cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Ou seja, não depende do que está dentro da cabeça do cara. Olha que coisa, hein? Isso é outra violação das nossas crenças. É uma outra violação daquilo que nos ensinaram em casa, na escola, no trabalho, de que se eu tivesse bons valores, eu então ia, na minha vida, no meu relacionamento, esses valores iam parará, popopó e tal, aquela coisa. E quando você observa que não depende do que está dentro de cada nodo, e sim da relação entre os nodos, isso é um escândalo. É um escândalo. Como é que a Hannah Arendt chegou a essa conclusão, a essa observação? Foi observando o que era a democracia para os gregos. E a democracia era, de certa maneira, a expressão naquilo que nós chamamos de espaço público da mesma coisa que a Jane Jacobs descobriu, o capital social. Que no fundo é o quê? Cooperação ampliada socialmente. Isso é que é o capital social. Mas essa cooperação, vejam que troço interessante, não depende das convicções íntimas dos sujeitos. Depende da maneira como eles interagem, do seu padrão de interação. Se eu não concordo com isso que eu acabei de dizer aqui, eu posso largar a mão de estudar redes sociais. Não serve para nada. Olha que coisa incrível isso. O que eu quero dizer com isso, do meu ponto de vista? É que
Se a interação não for capaz de gerar um tipo de fenômeno, né, que explique por que gratuitamente os seres humanos podem se relacionar e gerar ordem a partir da sua interação, grande parte do problema que nós temos ao tentar lançar mão dessas teorias para explicar, se desconstitui. Então isso é central na visão. Por isso Hannah Arendt está citada aí, o John Dewey pelo mesmo motivo. Ele acaba descobrindo que a democracia, num sentido forte do conceito, é a capacidade que as pessoas têm de fazer coisas juntas nos lugares onde elas estão. A democracia é vicinal, dizia ele. Esse conceito é importante. Ela é vicinal, ela nasce. E de fato a democracia, ontem eu falei um pouco aí no início, ela nasce como um projeto de cidade. Ela não nasce assim no plano global, no plano abstrato. Ela nasce na inter-relação, quer dizer, nem é uma forma de você estabelecer uma razão comunicativa, nem é uma forma de regular, é tudo isso, mas além disso, é uma forma de regular o conflito, né? De mediar o conflito. Além disso, é uma capacidade que as pessoas têm de se juntar e fazer coisas juntas. E essa capacidade depende de quê? Eles não disseram, mas essas visões foram importantíssimas. Uma terceira vertente, eu estou colocando Tocqueville e Jacobs numa das vertentes. Estou colocando John Dewey e Hannah Arendt em outra. Uma terceira vertente surge com Humberto Maturana, que está aqui em Curitiba. E, se tudo der certo, ele vai vir aqui conversar com a gente amanhã, ou hoje ou amanhã, fora da programação. Ele está pensando lá como é que ele vai fazer. Nós almoçamos anteontem e ele achou que eu falei o que ia ter aqui. Ele falou, não, eu queria lá ouvir, não queria falar e tal. Ele está com 80 e poucos anos, 84, né? 84. É uma figura fantástica e, como todo, eu acho que é um dos gênios desse século que passou, né? E que continua no século atual. Mas Maturana está aí por causa do seguinte: Maturana, fazendo uma releitura do passado, Maturana fez um negócio fundamental. Ele modificou o passado. Se você não modificar o passado, você não consegue abrir um caminho novo para o futuro. Mas como modificar o passado? Ele entrou numa máquina do tempo e foi lá no passado? Não, ele modificou o passado que está dentro da nossa cabeça. Porque o passado passou, não está mais lá, mas dentro da cabeça ele está aí. E você vai repetindo trajetórias, porque o passado tem uma força inercial de repetição muito grande. E o Maturana, ele começou a ver que a verticalização do mundo, a hierarquia, ordem, hierarquia, disciplina, obediência, comando, controle, punição, recompensa, patrulha, tudo isso faz parte de um complexo só, que surge quando surge essa civilização patriarcal e guerreira, e substitui as sociedades anteriores que não tinham esse padrão vertical e nem essa dinâmica autocrática de funcionamento. E o Maturana, ele percebe que, se você pegar de 6.000 anos para cá, quando surgem as primeiras civilizações patriarcais guerreiras, etc. e tal, possivelmente, no meu ponto de vista, na Mesopotâmia antiga, quando surge esse padrão organizativo, que ninguém sabe como é que surge, constela essas condições e elas começam a se replicar,